Nós vamos começar a falar dentro do tema Janelas da Alma. Nós já falamos das portas, né, que precisavam ser restauradas. Agora, as Janelas da Alma são vários subtemas. São. Vamos só citá-los e depois a gente fala o de hoje. Pastor Guerra. Abrindo as janelas da alma para o Espírito Santo. São a janela da palavra, do louvor, da gratidão, da submissão, do respeito, do amor, da honra, da educação, do serviço e da consideração. Quer dizer, são todas as áreas que nós vamos trabalhar aqui, que as pessoas precisam observar e cuidar, né? E manter ativas para que a pessoa realmente tenha uma vida, uma alma sarada, restaurada. Deixar o Espírito Santo restaurar, né, essa janela que muitas vezes está fechada. Né? Sim. E abrir para... Né, muitas vezes só o Espírito Santo mesmo aqui, né, tem poder mesmo para abrir essa janela. Amém. Ele Bom, pode ser direcionado, mas ele aqui... Com essa linguagem figurada, né, então, das janelas da alma, a primeira janela de hoje, então, seria a janela da palavra. Qual o texto que o senhor tem para compartilhar? Tem aqui 1 Timóteo 4:4, fala assim: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela palavra. Pela palavra de O que Deus. nós queremos dizer de restaurar a alma pela palavra? Isso, porque a gente, nesses dias para trás, a gente veio falando a respeito do que o Espírito Santo faz, né? Então, ontem nós abordamos sobre a questão que ele nos vivifica, então a gente abordou sobre a questão da santificação, ele nos santifica, então tivemos as várias abordagens, né? Agora, quando a gente fala as janelas, muitas vezes é porque essas janelas, elas estão fechadas, não é? Elas precisam ser abertas, não é? Porque o que a gente mais percebe, ou seja, nas Escrituras e aquilo que Deus pede de nós que está em Provérbios, diz: filho, dá-me o teu coração, não é? Então, essa questão de nós entregarmos o nosso coração para que esse coração ele seja um coração de carne, não um coração de pedra, como está lá em Jeremias 17, quando ele fala sobre isso, né? Ou seja, tirarei, arrancarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, esse processo é um processo de nós permitirmos que o Espírito Santo venha nos sondar e o nosso coração seja aberto. Aberto o quê? A influência, ou seja, da palavra de Deus, que tem esse poder de transformar o nosso coração. Esse poder de transformar, de arrancar esse coração de pedra e nos dar um coração de carne. Tem esse poder de revelar as áreas do nosso coração, ou seja, que muitas vezes estão insensíveis, há áreas do nosso coração que não estão completamente sujeitos à influência do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que a primeira janela é essa janela da palavra, que a palavra de Deus ela precisa ser uma constante na nossa vida. Que a palavra de Deus ela precisa penetrar nessas regiões mais profundas da nossa alma para justamente o quê? Justamente dividir, separar aquilo que precisa ser separado, precisa ser arrancado do nosso interior, que são coisas do nosso velho homem, que estão relacionadas ao nosso caráter, que estão relacionadas muitas vezes àqueles maus hábitos que ainda nós permitimos dentro do nosso coração, que nos influencia, né? Porque a palavra de Deus diz que é do coração, ou seja, que tem, as saídas da vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, parte pelo coração, parte pela nossa vontade. Então, por isso que o nosso coração precisa estar aberto à ação sobrenatural da palavra de Deus. Por isso que esse texto que o Guerra compartilhou, que ele tem, e vários outros textos da palavra de Deus que falam a respeito Só do repetindo, poder. foi Romanos 4? Romanos 4? Foi 1 Timóteo, Não, 1 Timóteo 4 e 5. 1 Timóteo 4, 4 e 5. de 4 a 5. Você que está em casa, você pode participar conosco, inclusive. Você pode ligar, para quem acompanha o programa ao vivo agora, você pode ligar no 3209-3301 ou pelo 3253-3320. Para quem acompanha o programa reprisado, pode, inclusive, usar também o nosso Twitter, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Falando, então, sobre a janela da palavra, queria perguntar ao pastor Rogerinho. A Bíblia diz, lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Só vai ler agora, né? Ia ler, né? Ela é viva e eficaz, como uma espada, né? De dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Eu costumo dizer que, normalmente, um bom pregador, uma pessoa que faz o bom uso da palavra, consegue chegar até na alma.
Mas chegar até na alma não é o suficiente, porque chega na alma e encontra uma alma manipuladora, uma alma machucada, ferida, aquela palavra desse bom pregador, desse bom usuário da palavra, vai morrer ali na alma. E nós precisamos de uma palavra que vai além da alma, que ultrapassa a alma, vai até o espírito para curar a alma e ser dirigida ou dirigir a partir do espírito. E, obviamente, a Bíblia fala que essa palavra é a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de assimilar a palavra de Deus, na sua opinião, pela experiência que você tem? Essa é uma realidade, Jean, que nós temos com muita frequência na clínica. O que nós precisamos muitas vezes entender é que as pessoas, quando elas chegam para receber, até mesmo na igreja, ou na clínica, ou num nível de aconselhamento, discipulado, elas não chegam como uma folha em branco. Elas têm experiências e um arquivo de memória que nem sempre está respaldado na verdade. Então, o que ela vai fazer no primeiro momento é comparar, mesmo que seja inconsciente, as informações que ela está recebendo com as informações que ela já tem no seu arquivo. Quanto mais contaminações essa pessoa tem nos seus arquivos de memória, mais difícil vai ser ela absorver a palavra como verdade, porque aquilo não vai coincidir com os arquivos que ela tem. Então, ela vai ficar num nível racional, a princípio, até que ela consiga romper essa barreira, abrindo o seu coração, abrindo, e por isso que é importante a gente ter essa visão, abrindo essa janela para que a palavra realmente venha de uma forma que possa eliminar a sujeira e a contaminação, e aquilo passa a ter vida dentro dela, passa a ter um significado lógico, porque a gente precisa ter entendimento, mas também passa a gerar vida pela fé. Então, é uma situação que muitas vezes a pessoa vai ter que se descontaminar, passar por um período de descontaminação, de limpeza da mente, limpeza espiritual. É muito interessante, eu num dia desse dei uma dinâmica para uma pessoa que eu estava atendendo. Eu pedi para ela pegar um copo de água e colocar um pouquinho de tinta nesse copo com água. E chegar com esse copo com água e tinta, uma água tingida, na torneira, mas não abrir demais a torneira. Deixar que a torneira fosse aberta de maneira que ela fosse enchendo de uma maneira suave aquele copo. Gotejando. Não gotejando, porque aí ela não vê o processo, né? Ela cansa. Mas de uma maneira que não fosse aquele jato muito forte, né? Porque o jato muito forte ele vai cair no copo, vai jogar água para fora, e a intenção não é essa. E que ele fosse de uma maneira gradativa, deixando a água da torneira entrar no copo. E me contasse essa experiência depois. E aí, na outra semana, ela foi me contar o que ela entendeu e como aconteceu. Então, à medida que a água da torneira foi entrando no copo de maneira lenta, mas contínua, a água foi entornando. E aquela água com tinta foi ficando cada vez mais clara, e até a água ficar transparente, como a água comum. Claro que se a gente pegasse aquela água do copo e fizesse uma análise, a gente ia ver que ainda deveria ter resíduo daquela tinta ali dentro, mas ela não era mais perceptível. Então, é exatamente essa dinâmica que a gente muitas vezes precisa fazer. Deixar com que a palavra de Deus venha numa medida que ela seja contínua, e à medida que ela vem chegando em nós, ela vai tirando toda a sujeira, vai tirando as contaminações, tirando as coisas e os conceitos errados que nós tínhamos antes e que agora não fazem parte, né, daquilo que a gente diz crer.
Aí tem uma outra coisa interessante, porque a gente faz essa conexão, e eu fiz essa conexão com ele, com o cinturão da verdade, das armaduras de Efésios. Então, vai estabelecer uma proteção de verdade ao redor dele, né? Eliminando aquilo que é contaminação, aquilo que é imundície. Exato. Nós somos lavados pela palavra, assim diz o Senhor, né? Então, esse processo de estar recebendo a palavra de Deus, ele também é um processo de descontaminação. Por isso, ele precisa ser contínuo. Pois é, mas aí por que as pessoas têm tanta dificuldade, por exemplo, de assimilar essa verdade? Será porque não abrem a torneira? Ou porque colocam a tinta que está lá dentro do copo, ela é mais forte? A tinta... Por que, na opinião de vocês, as pessoas têm tanta dificuldade de crer nessa palavra? A primeira coisa que nós temos que enxergar é que a espada de dois gumes, Deus coloca como um lado é justiça e o outro amor. E muitas vezes as pessoas não entendem que a palavra de Deus, ela veio um lado justiça e o outro amor. E muitas vezes quando vem para o lado de justiça, a pessoa não quer receber essa justiça de Deus. Tem a história de um juiz americano que a filha dele avançou o sinal lá e chegou lá e ele tinha que julgar a filha, né? E quando ele viu que ela, filha dele, ele julgou e deu a multa. E multou a filha. Aí depois ele foi lá dentro, tirou a beca, tirou tudo, deu a volta, fez o cheque e pagou. Entendeu? Então ele foi juiz e foi amor também. Não é? Ele fez as duas coisas, só que ele manteve, né, a disciplina dela. Ela foi disciplinada. E mas foi ele justo, também foi justo com todo mundo. justo com todo mundo, você entendeu? Então ele fez a justiça e mostrou o amor também. A palavra, ela nos traz isso. Deus é justiça e amor. Então muitas vezes as pessoas só querem o amor, né? O lado da justiça elas não querem. Aí na hora que Deus puxa a orelha, tem dificuldade de aceitar. Aí grita, né? E é importante a gente entender que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Ela encontra um eco, mesmo que talvez a pessoa não consiga perceber, mesmo que seja na dimensão apenas da alma, não é? Porque ela vai ter o seu efeito. Não é? Claro que o propósito com a palavra de Deus ela é a inspiração, né, do Espírito Santo de Deus, então ela vai gerar também ações na dimensão do reino do Espírito, dentro da vida da pessoa. Mas o que eu percebo hoje, muitas vezes, é talvez isso que o Rogério falou, é que talvez ainda as pessoas estão permitindo que a tinta, né, ela mantenha a água suja e tem quem sabe só está experimentando o conta-gota. Talvez a gotinha da água transparente, né, insípida, inodora, como ela é, ou seja, ainda é muito pouco. Ou a tinta é muito maior. Ou deixa a água entrar aqui e outra pessoa colocando tinta do lado de cá. lado, entende? Porque esse conta-gota às vezes é só o culto de domingo, talvez é só o culto talvez no meio da semana, não tem a questão do devocional, da leitura bíblica, da oração, que tudo isso é a palavra, tudo é esse efeito, né, da palavra, que é a transformação do ser interior, né, do homem interior. Para quê? Para que no momento que o interior ele é transformado, o exterior vai refletir o que está acontecendo dentro do interior. Então é isso que precisa acontecer, a gente entender que a palavra ele é o prumo, ela é o termômetro nas nossas vidas, né? Então tem esse livro que a gente aconselha sempre as pessoas lerem, que é Paredes do Meu Coração, que é um livro da editora Betânia, era da editora Betânia, acho que agora está com a editora Jocum. É um livro excelente, que ele traz justamente essa realidade, ou seja, o verdadeiro prumo é a palavra de Deus. Muitas vezes nós estabelecemos o prumo, que é esse instrumento que normalmente quem trabalha com construção, né, quem faz muros e alicerces, então usa esse prumo para ver se está no nível a parede, se a parede não está torta. Está alinhada. Né? Está alinhada. Quando nós não colocamos o prumo de Deus e colocamos o nosso, e tem uns que dizem assim, põe o olho assim e diz, tá nivelado. Mas quando a gente põe o prumo de Deus na nossa vida, a gente vai ver que a parede está toda torta. E às vezes, para poder salvar uma situação mesmo, até a vida de alguém, é necessário colocar a parede para destruí-la toda e reerguê-la novamente,
porque não adianta você colocar andares para cima, porque aí o prédio todo vai ruir. Né? Então essa é uma realidade que a gente tem que entender, que a palavra de Deus ela é o prumo, não é? Ela é a nossa âncora, ela é o nosso farol.